esse tema, né, de alquimia, faz muito tempo que eu me interesso por ele, né? Então, eu comecei lá quando eu me formei em psicologia, já há muitos anos atrás, né? Eu, eu comecei estudando um livro que me deram de presente quando eu me formei, né? Que era o livro do Edinger, que é o Anatomia da Psique, onde ele fala, né, sobre as relações entre as operações alquímicas e, e a psicologia. E dali eu comecei a ver, nossa, essa teoria, né, da alquimia, ela é muito interessante, tem tudo a ver com psicologia. Só que, imediatamente, né, eu comecei também a fazer relações com a biodança. Mas isso ficou, assim, bem, digamos, descansado em mim, né? Porque, bom, estava trabalhando um monte, viajando um monte, né? Então, o conhecimento que eu tinha, eu fui estudando alguns temas, mas nunca fiz uma relação direta com a biodança, né? Claro, a biodança, ela tem, dentro da estrutura teórica dela, tem um estudo, né, sobre alquimia, que se chama Alquimia dos Quatro Elementos, né? Mas, digamos que não se desenvolve, ao menos nunca vi, alguns textos do Rolando, ele vai, só um pouquinho, pessoal, deixa eu só colocar aqui um pin em mim para aparecer na gravação. Então, não vejo assim que se desenvolva muito na biodança outros aspectos da alquimia, né, do que a questão dos quatro elementos. A gente olhando os textos do Rolando, ele vai citar a alquimia em outros momentos, né, porque a alquimia ela tem uma base arquetípica super importante, né, então, como a biodança trabalha com os arquétipos, né, então, a base arquetípica da alquimia serve bastante, só que eu não conheço, talvez até tenha alguém, né, que tenha estabelecido esse diálogo, né, mais profundamente, fazendo relações principalmente com a teoria junguiana, que é a teoria que mais desenvolveu dentro da psicologia as relações com a alquimia. Então, hoje eu quero apresentar para vocês, né, um estudo que eu fiz mais profundamente desde que começou a alquimia. Então, parecia que esse tema estava ali stand-by, né? Eu já tinha feito alguns cursos sobre alquimia e biodança, desenvolvendo as operações da alquimia, mas não tinha desenvolvido isso num nível teórico, aprofundado num nível teórico. O que houve com a pandemia, né? Daí eu comecei a desenvolver um trabalho que é o estudo de livros ou de filmes, né? Onde a gente estuda, por exemplo, um capítulo de um determinado livro, e depois eu faço um resumo teórico daquele capítulo. Isso é disponibilizado na internet também, se vocês quiserem depois resgatar esse material, né? Está todo no canal. E daí, depois, em cima disso, a gente constrói vivências, eu construo vivências para mandar para o pessoal, a gente faz tudo isso via Zoom e via vídeos também, né? Então, com a pandemia, eu construí esse material e isso me obrigou a estudar mais profundamente cada um dos capítulos e conseguir fazer uma síntese, uma relação com biodança. Então, isso trouxe um conhecimento muito mais aprofundado, uma reflexão mais aprofundada. Aqui a gente tem várias participantes desses grupos, né? Então, algumas coisas que eu vou falar não são novidade, mas o que a gente fez durante os percursos? A gente trabalhou principalmente dois livros, né? Esse que eu já citei, o Anatomia da Psique, do o Eduard Edinger, que é um junguiano assim, bem clássico, né, que segue a psicologia analítica, e depois, antes a gente já tinha visto, né, foi o primeiro livro que a gente viu que é a Psicologia Alquímica, do James Hillman, que é um cara, né, que ele é um junguiano, a raiz dele é Jung, né, mas ele criou uma psicologia própria, porque ele tem algumas relações
que não fecham com a visão do Jung, né? Então, ele tem uma leitura que é super interessante, eu gosto muito desse autor, mas ele vai se afastar um pouquinho de algumas perspectivas junguianas, mas não dá para se dizer que é um super afastamento no nível de eles de ser discordante a teoria, mas o tipo de aprofundamento que o James Hillman faz é uma coisa muito, é uma viagem muito grande, né? Eu acho o Edinger é um autor que vai assim mais dentro de uma coisa bem metódica, fácil de entender. O James Hillman já é uma viagem, é um livro um pouco poético também, então é um livro que exige bastante do leitor, já o Edinger eu já não sinto assim tão exigente, né? E daí, então, depois, um dos grupos, né, eu fiz esses percursos, né, o do James Hillman eu fiz em português, em espanhol e em italiano, tá? Então, tem esse material em 3 línguas no meu canal. Depois, o Simbologia Alquímica, né, que é o do Edinger, então está em português, e agora a gente está finalizando em espanhol. Né? E daí, no trabalho em português, né, o que houve foi que daí eu pensei, bom, vamos continuar agora lendo o próprio Jung, né, o texto do Jung. E daí eu achei que era legal introduzir as pessoas na linguagem de Jung, né, no texto do Jung, e da forma dele escrever e tudo, e daí tem um texto muito bom dele, que é fácil de entender também, que a gente está estudando agora, dentro de um dos percursos do grupo de terça, né, que até se alguém quiser depois entrar, ainda tem possibilidade de entrar, que daí é dentro do livro O Homem e Seus Símbolos, tá? Que daí também está o material, toda a parte teórica desses encontros ficam lá na internet, então tem bastante, no meu canal tem bastante livros que foram desenvolvidos dentro da perspectiva junguiana, e fazendo relações com o princípio biocêntrico, com a teoria de Toro, né? E também vários filmes também, então vão lá, deem uma visitada e vejam e desfrutem do conteúdo, né? E inclusive essa palestra de hoje vai estar lá. Então, pessoal, eu gostaria de a gente iniciar, então, agora que eu já dei um monte de explicações desse trabalho, como é que eu cheguei nele, né? Eu quero compartilhar com vocês uma tela, né? Porque, então, de todas essas leituras, eu fiz um resumão de tudo isso que a gente tratou, né? E hoje o meu objetivo não é tratar tanto dessas teorias, desses autores, mas sim fazer uma relação direta com a teoria de biodança, tá? Só que, o que acontece? A maioria de vocês, creio que todos, ou a maioria, né, já conhecem a biodança, então, vou partilhar com vocês uma tela, tá? Então, a maioria de vocês já conhece biodança, né? Ou, se não todos, quase todos. E a maioria de vocês talvez não conheça nada de alquimia, ou conheça pouco. Quem teve fazendo esses trabalhos comigo certamente já conhece um pouquinho, né? E a maioria de vocês talvez não conheça. Então, o meu objetivo também é explicar um pouquinho para vocês o que é a alquimia, para a gente poder fazer essas relações, tá? Então, o que eu quero já também deixar avisado a vocês, né? Eu vou, agora, eu não estou vendo vocês, eu deixei a apresentação, a tela de apresentação, de forma que fique só as imagens, tá? Eu gosto muito de trabalhar com imagens, eu acho que as imagens, elas falam com a gente, né? Então, eu prefiro trabalhar assim com essas imagens, porque ao mesmo tempo que a gente vai conversando, né, que eu vou falando, vou explicando para vocês, a gente também, as imagens vão falando, tá? Então, agora eu vou fazer uma apresentação que vai ter imagens, e eu vou explicando a teoria em cima disso, né? E eu vou pedir que vocês me deixem desenvolver o pensamento e vão anotando as perguntas. Depois a gente vai ter um tempo, tá? Para conversar um pouquinho sobre o que eu vou explanar, tá bom?
Então, é isso. Se qualquer um de vocês tiver alguma dificuldade, eu fechei o áudio de todo mundo para não ficar ruim, assim, a interferência de som, né? Mas se alguém precisar de alguma coisa, abre o som e fala, tá? Mas eu prefiro que as perguntas fiquem para o final, para que eu tenha uma linha de pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu coloquei para vocês, acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que entender, ter alguma noção, né, para poder falar de alquimia e biodança é o que é alquimia, né? E então a gente vai desenvolver um pouquinho uma perspectiva histórica e talvez um pouco mítica, porque as coisas vão se fundir aqui, o mito com a história ela se funde, tá? Então, a alquimia, de fato, não é um mito, ela existiu, né, e ainda existe, na realidade. Mas a alquimia seria um precursor da química moderna, né, só que com uma linguagem, né, muito diferente da linguagem objetiva científica, né, da química, e sim com uma linguagem metafórica muito potente, né? Então, o grande objetivo dos alquimistas medievais, que a gente vai fazer muita referência a esses alquimistas medievais, a gente vai depois entender como é que a gente chega aqui na Idade Média, né? O grande objetivo deles era chegar a uma substância, né? Uma substância que poderia ser a chamada pedra filosofal, ou o elixir da longa vida, né? Então, uma substância que ajudasse as pessoas a transformar, né, um metal de pouco valor, não nobre, em um metal muito valioso. E o metal muito valioso seria a prata ou o ouro, né? E principalmente digamos, a opus alquímica, né? Que é um momento que aquele metal menos nobre, que em geral é visto como o chumbo, né? Chega ao ouro. Então, a gente pode pensar assim, mas que coisa mais louca, né? Isso é impossível. Como é que vai transformar um metal em outro, né? A gente sabe que não pode acontecer isso. Mas, na realidade, o que a gente vai ver é que a linguagem da alquimia é basicamente metafórica. Então, o que acontecia? Enquanto o alquimista ele fazia os processos concretamente alquímicos, né? Ou seja, ele tinha um laboratório, ele construía, ele observava os fenômenos nesse laboratório, buscava transformar um metal em outro, ele via as relações, assim, por exemplo, também de compostos orgânicos que se transformavam, a decomposição, a putrefação, tudo isso ele observava, né? Só que existia um processo de projeção nisso que ele observava, no sentido que ele via alguma coisa dele nesse processo. E aqui a gente já pode ver uma pequena diferença entre a visão junguiana e a visão de Hillman, né? Porque para Jung, né, e também para Edinger, né, que foi um dos autores que a gente viu, Jung, então, esse processo é basicamente projetivo. Então, é como que o alquimista colocava naquele objeto, né, partes do que dentro da psicologia junguiana e dentro também da própria alquimia, a gente vai falar de alma, né? Então, ele colocava a sua alma projetada, numa leitura junguiana, projetada naquele fenômeno externo, né? Para Hillman já vai entender que tudo tem alma, né? Então, existe, então, não uma projeção, mas uma ressonância entre o que está fora e o que está dentro, né? Depois a gente vai ver que isso tem uma coerência, tem uma base muito antiga, que é bem interessante. Então, são reflexões desses autores que são do século XX, né? Que retomam a alquimia no século XX, especialmente Jung, que praticamente faz renascer a alquimia no século XX, né? Revalorizar os textos alquímicos no século XX, e que
em cima disso está, e ainda está se construindo as interpretações desses textos, né? Para vocês terem ideia, quando Jung se dá conta, né, de que isso foi na segunda parte da sua vida, né, da sua construção como autor, como criador, né, de textos e da própria de uma linha psicológica. Então, quando Jung se dá conta que dentro dos sonhos que ele fazia, olha que interessante, né? Dentro dos sonhos que ele tinha, as principais simbologias eram alquímicas, né? Então, que aqueles símbolos inconscientes eram da alquimia, ele notava que se repetiam muitos sonhos e que, de repente, aqueles símbolos eram da alquimia. Quando ele se deu conta disso, então ele contratou um livreiro e pediu que todos os textos antigos que chegassem para o livreiro, que fossem de alquimia, ele enviasse imediatamente para o Jung. E esses textos valiam muito pouco, não eram valorizados, eram vistos assim como uma coisa primitiva, né? Uma coisa lá da Idade Média, que não tinha valor nenhum, né? E à medida que Jung vai estudando os textos e vai escrevendo sobre eles, e vai maturando, e vai buscando cada vez mais esses textos, eles começam a ser obras muito procuradas, e teve uma inflação no mercado desses textos muito grande nessa época. E até hoje, né, um texto original de alquimia é uma coisa muito valorizada. Bom, mas então eu gostaria de começar um pouquinho, né? De onde é que inicia a alquimia? Será que ela é da Idade Média? Então, a alquimia, onde ela inicia, a gente não tem a mínima ideia, né? É muito antiga. E as referências que a gente vai ter, principalmente, é do Egito, né? Dentro desse deus que tem que é um deus antropomorfo, mas ele tem a cabeça de Ibis, né? Do pássaro Ibis, que é Thoth, né? Então, Thoth é o deus que é o deus escriba, né? Que descobriu a escrita. E então, aqui a gente vai fundir a perspectiva histórica com a perspectiva mítica, né? Então, o que se conta é que Thoth era um deus que vem antes ainda do Egito, né? E que era um deus atlante, né? Na realidade, era um sábio atlante que consegue descobrir a imortalidade. Então, ele vai para o Egito já como imortal, e aí ele ensina uma série de coisas para os egípcios dentro dos mistérios egípcios, né? Então, por isso, de toda essa conexão também com a morte, né? Essa fusão com a questão de vida e morte, que está muito presente, né? Dentro da cultura egípcia antiga, né? E que está cheio de mistérios, cheio de ensinamentos. Se a gente pensar o Egito, né, como na realidade, a segunda civilização, né, que nasce, ela que vai dominar a escrita, né, é a segunda civilização que vai fazer esse processo. Então, que os egípcios, né, eles contêm, né, parte do nosso conhecimento, inclusive parte do que a gente vai chamar filosofia grega, parte da questão mítica da própria cristandade, tem a ver com os mistérios egípcios. Então, o Egito ele não é presente evidente como é, por exemplo, a filosofia grega, ou a mitologia grega, a mitologia romana, né? Não é tão presente, porque é muito mais antigo, mas ele influenciou esses processos, né? Não é por acaso que Jesus vai para o Egito, né? Então, esse período longo da história de Jesus, que a gente não sabe o que aconteceu, tem muitas teorias que falam, né, que quando José e Maria fogem para o Egito, então tem todo um processo iniciático de Jesus no Egito. Isso são tudo histórias, mitos, lendas. Tá? Então, aqui, como eu disse, tem uma fusão entre as duas
perspectivas, né? Tanto histórica como mítica. Então, Tote, né, vai influenciar muito depois na mitologia grega. E na mitologia grega, ele vai ter um outro nome, né? Porque a forma como o egípcio expressa o mito, que são essas figuras antropomorfas, né? Que tem cabeça de animal e corpo humano, isso já não ressoava com os gregos, né? Então, os deuses gregos, eles vão ter, principalmente a partir da segunda geração dos mitos gregos, eles vão ter uma forma humana, né? Os deuses têm uma forma humana divina, né? E daí, então, Tote, a gente pode dizer que Hermes, né, é o mesmo arquétipo, e conta a lenda que, na realidade, é o mesmo Deus e que realmente existiu, né? Então, tem esse mito de que esse ser, esse ser que alcança, que rompe com a morte, né? Que é imortal, mas que originalmente era um Atlante, né? E que tem toda a sabedoria, então que ele se torna Hermes, né? E daí, então, a gente vai ter um sábio imemorável, que a gente não sabe se vem do Egito ou da Grécia, né? Que ele vai se chamar Hermes Trismegisto, e que tem a ele é dado uma série de autoria de uma série de escritos, né? Entre eles uma tábua, né? Uma tábua que era de esmeralda. Então, um escrito que são algumas leis, né, universais que são escritas em uma tábua. E essas leis universais, né, elas são, na realidade, a base da alquimia depois medieval, né? Então, o arquétipo de Hermes, assim como o arquétipo de Thoth, né, ele é o mediador entre a consciência e o inconsciente. O Senhor é um ser medial, né, que vai entre os mundos, ele vai desde o ínfere, desde o inferno, desde o Hades, né, até o alto do Olimpo. Então, ele é o ser que consegue fazer a comunicação entre os mundos, né? Então, é bem interessante ver que esse ser é o inspirador da alquimia, né? Então, aqui a gente já vai vendo o quanto é potente as bases arquetípicas da alquimia. E daí, então, um dos princípios que está na tábua esmeralda, que é bem importante também, é o princípio da correspondência, que diz que tudo que está fora está dentro, tudo que está no céu está na terra, né? Então, que, na realidade, o que a gente vive aqui no nosso planeta é um reflexo daquele movimento cósmico. Claro que, por exemplo, a astrologia é exatamente isso, né? Então, mas também a gente pode ver aqui, se a gente pensar em consciência inconsciente, né? Se a gente pensar em espírito e alma, essa lei da correspondência, ela é bastante importante, né? Porque, na realidade, é exatamente isso, o que está fora está dentro. Então, por exemplo, se a gente faz uma dança em biodança, né, ela não é somente uma dança, ela move questões internas bem importantes. Então, existe algo integral, né, que se move a cada movimento cósmico ou individual, né? E essa base da alquimia é muito importante para a gente entender tudo que a gente vai ver hoje, né? E daí, então, a gente chega, né, depois de todo a finalização, a queda do mundo clássico com o final do Império Romano, né, a gente vai chegar, então, na Idade Média, né, e a gente sabe que a Idade Média ela é dividida entre dois períodos, né, a Alta e Baixa Idade Média. Então, que quando vai entrando, né, principalmente na Europa, né, que a gente vai ver esses alquimistas medievais europeus, que eles vão continuar cultivando toda
essa tradição alquímica, mas que eles não podem, de jeito nenhum, né, deixar perceber pela igreja, né, de o que eles estão fazendo. Então, uma coisa era os alquimistas estarem fazendo experiências com substâncias, né, e que tinham muito a ver com processos comuns na Idade Média, né, dentro da, por exemplo, coisas que se fazia até mesmo numa cozinha ou numa oficina, né, então, uma coisa era essa, outra coisa é eles falarem de textos místicos, né, então, poderiam correr riscos bem grandes por isso, né, então, daí vem toda uma coisa de falar através de uma linguagem metafórica a respeito de coisas que têm a ver com uma realidade mais profunda que aquela prática objetiva que eles estavam descrevendo ali. E isso, então, né, esse processo, e daí, então, a gente chega no século XX em Jung, né, que começa a ver, porque Jung, desde muito jovem, ele anota os sonhos, ele vai validar os sonhos, mas a experiência dele com a alquimia foi decisiva para a psicologia junguiana, né? Porque aí ele entra em um novo processo da existência dele, né? Onde ele começa a ver que o símbolo, né, o símbolo alquímico, ele tem um poder, né, de comunicação em nível de inconsciente, e ele revela uma sabedoria, né, que é muito interessante isso. Mesmo que o texto não estivesse claro, porque não poderia estar claro dentro da tradição medieval, né? Porque a gente tem, assim, inclusive, a própria Inquisição como um processo de caça às bruxas, e os alquimistas aí poderiam ser muito bem perseguidos pela Inquisição, como foram, né? Então, não poderia ter uma clareza desses textos, mas o mais interessante é que, mesmo não tendo essa clareza objetiva, a questão metafórica, ela transcende a época, né? Então, isso é maravilhoso, porque com a linguagem metafórica, o que faz é que, bom, primeiro que se abre, esse texto fala para sempre, né? O texto, as imagens do texto vai falar para sempre, a gente vai sempre tirar mais coisas, né? O coelho que sai da cartola é sempre diferente, sempre a gente vai colocar a mão dentro da cartola e vai sair mais coelhos, né? É infinita a possibilidade do texto metafórico. E quando ele é escrito com esse objetivo, então é maravilhoso. Então, o que a gente vai ver, então, que é uma linguagem recheada de símbolos. E daí, então, vamos entrar um pouquinho na visão junguiana, onde o símbolo, ele é algo que não pode ser interpretado assim. Aqui temos o sol significa isso, isso, isso. Não, né? Aqui temos o sol significa isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, eu posso passar toda a minha vida dialogando com uma imagem. Então, ela tem uma profundidade de conhecimentos, né, que são eternos. E, claro, então, Jung vai dizer que um símbolo, ele vai me falar, né? Aqui, por exemplo, aqui no meio a gente tem uma árvore, né? Então, essa árvore, eu olho para ela, né? E ela vai me falar coisas que não vai falar para outras pessoas. Ela passa pela minha vivência de árvore, né? E essa vivência de árvore, ela já fala de uma forma infinita. Só que, por exemplo, o sol, a árvore, as estrelas, né, fazem parte de uma vivência ancestral da humanidade. Então, o que acontece é que esse símbolo ele vai ter matizes pessoais e matizes coletivas. E dentro da matiz coletiva também ele é infinito, né? Então, quando a gente fala de alquimia,
a gente fala de uma sabedoria que está em movimento, né? Não é uma sabedoria morta, é uma sabedoria que nos serve ainda, né? E que entra em diálogo com várias coisas, inclusive com a biodança. A alquimia, ela entra em diálogo com a psicoterapia direto, né? Por quê? Porque o que a gente busca com a alquimia, o que os alquimistas buscavam era justamente isso, transformar um metal menos nobre em ouro, ou seja, transformar aquilo que originalmente está ali em potencial e desabrochar a um nível máximo de integração, né? O ouro, a opus alquímica, é o que faz chegar o que significa o nível máximo de integração. Agora, muito interessante é que o alquimista ele não procurava exatamente o ouro, mas ele procurava a substância que faria o metal virar ouro, né? Então, qual é o processo que faz o metal virar ouro, né? E então aqui daí a gente tem a pedra filosofal, que é a pedra do filósofo, né? A pedra filosofal é a pedra daquele que se torna filósofo, que se constrói filósofo. Existe um processo para se tornar filósofo, ou seja, o filósofo, aquele que pensa a respeito das coisas, aquele que faz um processo de integração e que é capaz de transformar o chumbo em ouro, né? Então, vocês veem o significado disso que transcende completamente pegar um pedaço de chumbo e fazer ele virar ouro, né? É outra coisa que está querendo ser dita aqui. E daí, se a gente vai pensar no processo de biodança, né, no nosso potencial de genético que vai se revelar buscando a integração, a gente está falando exatamente disso, né? Então, aqui a gente chega em Touro, né? O Rolando Touro, ele vai beber muito em Jung, muito, muito, né? Jung, ele sonha, né? Quando ele vai formando a sua teoria, os seus pressupostos, ele manifesta em muitos textos o desejo, né, de que a sua teoria seja corporificada. A própria alquimia ela vai falar disso, né? Pois a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Então, a sensação que eu tenho que Rolando Touro, ele vai conseguir trazer esse conteúdo para a corporeidade, para o movimento, né? Então, quando a gente, por exemplo, quando Jung vai falar de imagem arquetípica, né? A imagem, né? Como algo que vai dialogar, a gente pensa sempre na imagem como uma figura, como algo que eu vejo, né? Mas, em realidade, a imagem é qualquer estímulo que venha pelos nossos sentidos, né? E que leva a gente a fazer o processo, né? Que abre o processo, que abre. Então, a imagem ela tem um sentido alquímico, a música tem um sentido alquímico, e daí o Rolando resgata o movimento também, né? E isso é muito interessante, porque daí o arquétipo ele não é resgatado somente pela imagem, ou seja, pelos sentidos no senso de que, bom, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu saboreio, né? O que eu sinto com a minha pele. Não, é mais do que isso, é através uma totalização disso que se dá no movimento, né? Então, o Rolando consegue resgatar o arquétipo pela motricidade, e isso é algo maravilhoso, né? É algo que realmente, com uma coerência que raramente a gente vai ver em qualquer outro tipo de trabalho, né? Porque às vezes eu vejo que algumas metodologias se aproximam disso, mas não com a maestria poética que tem a biodança, né? E se a gente pensar que o mundo arquetípico ele é constituído por vivências primordiais muito potentes, né? Então, quando a gente dança, por exemplo, a dança do fogo, a gente vai para a experiência mais primitiva do ser humano, né? Mais humanizante, que foi o conseguir dominar o fogo, né?
que eu sempre digo, aliás, que a gente nunca dominou o fogo, a gente só fez amizade com ele, quando ele resolve sair do controle, tem que ter muita amizade, né? Então, são essas experiências primordiais que formam, né, vão formando esse mundo simbólico do inconsciente coletivo, que vai se manifestar através da vivência do arquétipo, né? E a biodança te coloca direto na vivência com o arquétipo. Então, bom, eu deixei um pouquinho aqui esse item biodança para se alguém precisasse uma explicação, mas eu vou dar uma breve explicação para se alguém aqui não conhece a biodança, né? Então, a maioria, eu vi que a maioria são praticantes de biodança, mas de repente chegou alguém mais tarde e não sabe, ou mesmo para quem ouvir depois a palestra, né? Então, a biodança ela é uma metodologia vivencial, né? Então, através da música e através do movimento, a gente resgata as emoções, né? A gente dança a emoção e a gente aprende a vivê-la de uma forma integrada. Só que isso, se a gente vai fazer uma relação com as bases junguianas, a gente vai ver que essa relação tem a ver muito com o mundo arquetípico, né? Então, a biodança se utiliza muito dos arquétipos, não como uma imagem visual, mas como um movimento, uma dança, né? Então, a dança, por exemplo, do tigre, a dança do fogo, a dança da água, a dança do mandala, a dança da semente, então, todas bases arquetípicas, né? Onde quando a gente dança, a gente não finge que é o arquétipo, né? Não, eu não finjo que eu sou uma árvore, eu entro em contato com a árvore que existe em mim. Qual é a árvore que existe em mim? É essa árvore ancestral vivenciada por todos os seres humanos, né? Então, esses símbolos muito potentes, todos podem se transformar em dança, né? E a gente resgata um sentido que vai além, né, daquele sentido racional. Ele é um sentido que transcende a racionalidade, e como todo o universo simbólico, ele vai falar eternamente. Só que quando a gente dança esse universo, a gente abre portas que só através da dança a gente consegue abrir. Então, está aqui o modelo teórico de biodança, eu não vou explicar todo ele, tá? Não tenho a pretensão de explicá-lo, mas o que a gente tem aqui na base, né? Então, a gente vai ter a formação da vida, né? Dentro de um caldo quântico, né? A formação, os atratores que vão favorecer a formação da vida, depois toda a evolução da vida no planeta, que vai chegar finalmente, aqui a gente tem uma árvorezinha, né? Que seria, na realidade, uma representação da evolução da vida, né? Desde da primeira bactéria até a chegada dos seres vivos, e dentro desse processo evolutivo, nos galhozinhos aqui tem a humanidade, e na ponta desse galhozinho tem uma pessoa, né? Então, isso representa que cada um de nós está diretamente ligado, né, com esse processo evolutivo da vida no planeta, e traz dentro de cada célula, impresso, né, essa sabedoria que vem da origem cósmica. Tá? Então, isso significa... Então, aqui a gente pode dizer que é a nossa base, né, a base comum. E daí aqui a base ontogenética, né, ou seja, é a manifestação de um ser, né, e que nasce pronto para desabrochar. Então, esse ser que nasce pronto para desabrochar, a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito castradora, né? Então, existe uma relação entre o ambiente e esse potencial genético, que faz com que ele se expresse ou não. O nosso potencial genético, ele precisa de uma relação com o ambiente para se expressar ou não. E dentro da nossa sociedade, a gente diz assim que a sociedade a gente poderia utilizar a palavra, né, domesticação. Então, a gente pega aquele ser maravilhoso, né, com todo esse potencial que transcende o tempo, né,
e daí domestica, né? Passa por um processo de domesticação, onde vai restringindo a manifestação desses potenciais. Então, esse ser que chega, assim, com esses potenciais para serem despertados, mas que chega a uma sala de biodança com um monte de opressões externas, com um monte de condicionamentos, completamente domesticado, longe de si mesmo, né? Então, aqui começa o processo alquímico, né, desse ser, para que ele chegue num processo de integração, mas que também ele resgate aquela sua origem, né? Então, na realidade, a gente vai ter um processo onde a gente está lá no alto, né, buscando a integração, mas a gente vai estar aqui embaixo também retomando a nossa origem cósmica. E daí aqui a gente já tem também uma figura muito utilizada pelos alquimistas, que é o Ouroboros, né? Essa serpente que morde a própria cauda. Então, nesses processos cíclicos, né? E na necessidade de voltar à origem. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho nos processos alquímicos, né? Para que a gente possa entender um pouquinho melhor a fusão, né, desse modelo teórico com as possibilidades da alquimia como uma chave de leitura e também uma chave para vivências, né? Acho que o interessante não é só que seja uma chave de leitura, que a gente pode ler a própria biodança através desse universo alquímico, de símbolos alquímicos, mas também que ele é gerador de vivências, né? Então, porque a biodança, toda vez que a gente contata com um arquétipo, ele pode, né? Ele tem o potencial de se tornar a dança, e a dança nos levar a vivenciar profundamente o arquétipo. Então, como eu coloquei para vocês, a biodança, ela se propõe a um processo de integração. Esse processo de integração é a chegada no ouro, e para isso a gente parte do que a gente chama de prima matéria. Então, aqui a gente tem o Ouroboros, né, que é a que eu tinha já citado, que é essa cobra que morde o próprio rabo, então indicando esse conhecimento que ele vai se gerando e vai, ao mesmo tempo, remetendo a uma visão mais ampla, mas, ao mesmo tempo, indo para a profundidade das raízes, né? Ele faz, ao mesmo tempo, esses dois movimentos. Então, a gente vai trabalhar agora, né? Vou falar para vocês da alquimia em termos de fases do processo, né? Então, o que eu disse para vocês? Que o alquimista buscava uma substância que pudesse transformar os metais em ouro, né? E esse processo, né, então, evolutivo, ele para os alquimistas da primeira parte da Idade Média, né, eles vão ter 4 etapas. Depois, mais tardiamente, ele vai se transformar só em 3 etapas. Mas eu acho que a gente não vai ter tempo, talvez não tenha tempo de ver o porquê que tiram uma das etapas, mas depois eu posso passar para vocês, tem um vídeo inteiro sobre por que tiraram o amarelo das fases, né? Mas talvez eu cite isso muito rapidamente. Então, as fases alquímicas, que é a fase onde o alquimista vai buscar essa substância, né? Então, ele vai em cima de uma substância original, que se chama prima matéria, né? Então, ele vai trabalhar, num primeiro momento, a substância vai ficar preta, num segundo momento, vai ficar branca, num terceiro momento, amarela, e depois vermelha. Tá? Então, agora a gente vai ver cada uma dessas fases. Então, primeiro, a questão da prima matéria. Né? Então, acho que o que é essa prima matéria? Se a gente vai pensar em termos da biodança, né? A gente vai ver que a prima matéria é o nosso potencial genético que está ali para desabrochar ou não. Né? E daí vocês veem que até essa pintura, que eu não consegui achar quem foi que fez essa pintura, mas eu achei super interessante, porque ela trabalha com as cores da alquimia, né? Então,
que é esse ser que vai se revelando, né? Vai se revelando. Então, assim, por exemplo, quando chega alguém nas nossas classes de biodança, e chega assim, cheia de potenciais, mas não consegue manifestar, não consegue tocar nesses potenciais. Então, aqui a gente tem a prima matéria, né? E à medida que vai fazendo o processo, vai desabrochando ao ponto de dançar livremente, né? Então, assim, eu gostei muito dessa figura dessa mulher nua dançando, né? Porque eu acho que é muito isso, tocando numa espiral, né? Então, eu acho que o processo da prima matéria é essa, né? Então, que quando esse aqui, na realidade, é todo o processo alquímico, mas a prima matéria seria essa pessoinha aqui, toda enroladinha, fechadinha. Então, se a gente pensar, né, dentro da biodança, como é que é essa questão, é aquela pessoa que chega muito cheia de couraças musculares, muito emocionalmente com dificuldades de relação, muito, entre aspas, domesticada, né, para que cumpra as exigências do meio, às vezes com muitos sintomas de angústia ou depressão, né? Então, essa é a prima matéria que a gente tem como facilitador. Quando os psicólogos junguianos, eles já veem a prima matéria como aquela pessoa que chega cheia de traumas, né? Então, seria a criança traumatizada, seria a prima matéria, para fazer o processo alquímico através da psicoterapia. Tá? Então, eu falo isso porque eu acho que são coincidentes, né? Então, a biodança ela não vai trabalhar com os traumas diretamente, né? Mas ela vai fazer um processo de desabrochar, que eu acho que tem muita coincidência. Então, quando a gente pensa em prima matéria, uma pessoa cheia de couraças, uma pessoa que não está conseguindo viver bem a sua existência, a gente pode fazer uma relação também que aí tem um fundo de traumas, né? Então, que não é tão distoante uma coisa da outra, né? Se bem que a gente, como facilitador de biodança, não vai tocar no trauma, mas sim vai tocar no potencial. Então, daí a primeira parte do processo, né, se chama nigredo. Então, a nigredo é quando chega a prima matéria, se diz que a prima matéria é branca, tá? Mas não é branca no sentido de ter feito um processo, mas ela é branca como aquilo que ainda não sofreu processo nenhum, né? Então, que é um branco, como um branco de não ter vivido nada ainda, né? Então, a primeira coisa que acontece com essa prima matéria é ela entrar num processo de perceber, né, que existe um mistério na vida. Então, a prima matéria, quando ela entra no preto, que se chama, para os alquimistas, nigredo, né, ela é como se ela entrasse naquele mundo oculto, que, por questões sociais, por questões do tipo de cultura que a gente tem, a pessoa nunca se aprofunda, nunca vai ao fundo. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é ir para o fundo, né, para os alquimistas. Então, é essa entrada, né, em um mundo onde não se vê muito bem as coisas, né? A Nigredo é um lugar onde tu não consegue ver as coisas. Então, às vezes, também na Nigredo, a gente tem muito, muito medo, né? Por quê? Porque lá na Nigredo, às vezes, a gente fica perdido no escuro, né? Então, o que significa perdido no escuro? Que os nossos olhos já não servem mais de referência, que eu preciso despertar outras sensações. E eu gosto muito de contar, já contei umas 2 vezes aí nos grupos, né? Que eu presto muita atenção nos meus sonhos, né? E quando eu estava trabalhando com os grupos a Nigredo, né, dentro dos processos de estudo do livro do Hillman, eu tive um sonho, né, que é um sonho que é um sonho que se repetiu algumas vezes, né, um sonho que veio mais de uma vez para mim. Então, que era um sonho onde eu estava parada no escuro, eu não via nada. Eu estava trabalhando a Nigredo. E daí
eu comecei a ouvir o barulho de cascos de cavalo. E daí eu digo, mas eu não via nada, né? Só é barulho desses cascos de cavalo, um cavalo que corria. E, de repente, a pessoa aparece, assim, aparece na minha vista um cavalo branco que vem correndo na minha direção e ele passa por mim e desaparece no escuro, né? Mas o incrível desse cavalo é que ele não era ele não tinha uma luz externa que iluminasse ele, mas sim ele tinha a luz própria, né? E daí, bom, para quem gosta trabalha muito sobre sonhos e da psicologia junguiana, que eu amo e trabalho nos meus sonhos já há muitos anos, para mim ficou muito claro uma mensagem que veio nesses sonhos, né? Que é assim, na Nigredo, pessoal, a gente aprende a ver que as coisas têm luz própria. Aprende, quando a gente desce para Nigredo, é descobrir a luz das coisas, de que eu não preciso ter algo exatamente externo para iluminar, mas sim que existe um processo de reconhecer que existe luz em cada coisa que vem à minha presença, desde os elementos internos até os elementos externos. E foi um ensinamento bem legal. Né? E eu pedi para... Eu usei essa figura desse pássaro, normalmente na Nigredo, né? Existe um pássaro que representa a Nigredo, que é o corvo. Né? Mas eu trouxe esse pássaro porque eu queria representar algo que também, dentro da leitura do livro do Hillman, tem dois capítulos sobre isso, que também estão lá na internet, tá? Que é sobre o azul. Então, o que o Hillman coloca, né, e que os alquimistas colocavam? Apesar do azul não ser uma cor que faz parte desses quatro, né, desses quatro estágios, ele faz um processo, né, da passagem do preto para o branco, existe um azulamento, né? Então, o preto vai clareando, e ele vai se tornando azul, né? E daí tem uma série de simbolismos do azul, mas um simbolismo de passagem, né? Até que ele se torna branco, tá? Então, isso é um processo que a substância, ela vai, para chegar no branco, ela sai do preto, azula e vai para o branco. E, por outro lado, também, por que no último capítulo, acho que é o último capítulo do livro do Hillman, ele vai falar, né, sobre a abóbada azul. Então, ele diz que o azul não é utilizado como uma parte do processo alquímico, porque o processo alquímico está dentro do azul, dentro da abóbada azul, ou seja, ele acontece dentro do planeta, né, do planeta Terra. Então, essa grande abóbada azul contém os quatro processos, né? Então, que é uma conexão bastante ecológica, isso é uma leitura do Hillman. Pessoal, vou pedir que vocês deem uma verificadinha, porque eu acho que tem um áudio aberto, vocês verificam, eu já verifiquei, mas eu não consegui achar a pessoa. Então, por favor, o Marco, que está com o host, né, se ele puder dar uma olhadinha também. Daí, assim, depois a gente tem, né, desse processo, segundo, a substância ela vai azulando, 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 até chegar no branco. Né? E o branco, ele está relacionado já com o metal. Né? O branco, ele está relacionado com a prata. Né? Então, muitas vezes, os alquimistas chegavam no branco e achavam assim, nossa, já chegamos no metal nobre. Ok, acabou o processo alquímico. Né? Mas não, né? O branco, ele é uma parte do processo. Então, ele está relacionado com a prata, e ele está relacionado com a Lua também. Né? Então, se a gente pensar no branco, né, e a gente pensar na imagem da Lua, eu gostaria que vocês pegassem essa imagem da Lua, porque a Lua ela é muito brilhante, né? Ela brilha muito, mas a Lua não tem luz própria. Né?
A Lua tem capacidade de refletir a luz do Sol. Então, quando a gente chega no branco, na realidade, a gente chega na capacidade de refletir, que seria uma capacidade de, com base na experiência do preto, né, com base naquela experiência que eu tive de entrar em contato com a profundidade e ir saindo dali, né, com uma capacidade reflexiva, né, que tem a ver com o pensamento. Daí, a única coisa, assim como no preto a gente tem que tomar cuidado quando a gente está no preto, né? Porque o preto também ele pode significar uma coisa de depressão, de ficar fechado no preto, como cada parte no processo tem um risco, tá? Então, também quando a gente chega no branco, o branco é tão imaculado, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, eu posso ficar tão encantado com a minha capacidade reflexiva que eu começo a ficar autorreferente, né? Então, o branco, ele pode ter a maior capacidade de ver que ele é só uma passagem, né? Então, aqui pode ter, assim, assim como lá na Nigredo a gente vai ter uma coisa de poder ficar numa depressão, né? Aqui no branco, que a gente chama na alquimia de albedo, a gente pode ficar numa elação, se achando o máximo, né? O ego inflado ao máximo. Então, também é importante, um dos passos decisivos, né, para o branco, é abandonar o branco, né? Então, perceber que ele é só parte do processo, que ele não é o fim de tudo, né? Então, daí, e por isso, né, o branco tem que amarelar, né? Então, a gente chega no amarelo, bom, agora vocês podem entender por que o amarelo, chegando aí para o final da Idade Média, ele é retirado, né, do processo alquímico, porque ele não corresponde a um ideal de perfeição, né? Ele é a transição, né? É aquela folha que cai da árvore, amarela e cai da árvore, é o tecido branco que fica amarelo. Ele representa o envelhecimento, né? Ele representa aquilo que a gente já viveu e que nos torna sábio. Então, o que acontece dentro desse albedo, né? Autorreferente, não quero envelhecer, né? Não quero perder a imagem de perfeição. É um branco que não se dá conta que ele só está refletindo a luz, né? Que ele não tem luz própria, que ele reflete a luz que vem de fora. Então, aqui o amarelo representa a vivência, né? A sabedoria, né? Aquele sabor da vida que vai constituindo os anos que vão se passando e vão trazendo maturidade, então, que traz dentro do amarelo uma energia muito potente, que a cor amarela é potente, mas também corresponde ao envelhecimento, as duas coisas ao mesmo tempo, né? E que, então, o amarelo se chamava, dentro das operações alquímicas, de citrinita. E depois vem o vermelho, né? O vermelho que é a rubedo. O vermelho, ele representa justamente o momento onde eu saio da idealização e corporifico, né? Então, porque o vermelho é sangue, vermelho é corpo. Então, é interessante ver a ideia de ópus ser vermelha, né? Ou o elixir da longa vida ser vermelho, a pedra filosofal é vermelha e tem a capacidade de transformar a substância em ouro. Porque é quando eu assumo os meus desejos, eu assumo a minha instintualidade, assumo o ser completo que eu sou, né? Esse vermelho, ele mistura o sangue com a alma, né? Ele mistura, é a manifestação plena da identidade, né? Então, na Rubedo, a gente vai ter, então, essa manifestação de plenitude, e que vai depois nos retornar, né, de certa forma, à prima matéria, né? Então, existe um processo que depois a gente vai ver um pouquinho melhor isso, né? Um processo de retorno
a origem, mas já de uma outra perspectiva. Tá bom? E depois, então, a gente vai ver as operações alquímicas, né? Então, tem essas fases da matéria e como é que a gente trabalha essa matéria, né? Desde a prima matéria até chegar no rubedo. Então, existem várias operações, muitas, são infinitas operações. Eu vou trazer aqui as que o Edinger fala. Ele vai falar de algumas operações, então eu vou trazer a que ele tratou, né? Então, a calcinatio é o fogo, né? E aqui a gente vai ver os 4 elementos que se trata na biodança. Mas calcinatio não vem da palavra fogo, vem a palavra cal, né? Então, o que acontece? Eu não vou entrar em detalhes de como se trabalha o cal, né? Tem também um vídeo inteiro sobre isso, mas o cal, né? Ele só um pouquinho que eu estou deixando umas pessoas entrarem aqui que saíram. Então, o cal, ele é uma pedra, né? E depois de sofrer um processo, e isso na realidade acontece, né? É uma coisa que em química se vê. Então, ele se transforma em cal viva, né? E daí, quando ele se transforma em cal viva, ele é capaz de gerar o próprio calor. Então, por isso, o cal, ele é uma pedra que depende das condições, ele vai gerar calor, né? De dentro dele, vem de dentro para fora. Então, a metáfora é essa da calcinátil, né? Conseguir que a substância gere o próprio calor. Depois a gente tem a solútil, que é a dissolução. Então, a gente pode, assim como a gente viu na calcinátil, a gente pode relacionar com o modelo teórico de biodança a questão da consciência aumentada de si, né? Como expressão da identidade no mundo. A solútil tem a ver com a dissolução, né? Então, e a gente sabe muito bem na dissolução que é o ponto do modelo teórico, quando a gente vai falar de regressão, que realmente a gente perde a noção da gente mesmo para se dissolver numa totalidade, através de estados alterados de consciência, né? E fusão grupal. Depois, a gente vai ter a coagulatio, que tem a ver com a terra, né? Que é a capacidade de perceber-se em termos de concretude, né? Então, daquela dissolução surge algo concreto, algo que vem dessa dissolução e toma forma, né? Então, e aí ele vai chamar, dentro da alquimia se chama coagulatio, que tem a ver com o elemento terra. E a sublimatio, que é uma operação que tem muito a ver com biodança, porque o símbolo da biodança é a garça, né? Só um pouquinho que eu vou tomar um galinho de água. Então, o símbolo da biodança é a garça, e a sublimatio é a capacidade de sair da terra e ver as coisas de cima, né? Ter uma noção mais transcendente das coisas, ver aquelas coisas minúsculas que pareciam tão enormes num contexto geral, né? Então, tem a ver com o elemento ar. Depois a gente vai ter a mortificatio, né? E daí é importante quando se vai falar da morte, né? Mortificatio tem a ver com a morte, que dentro de uma perspectiva arquetípica, a gente pode ver a morte não como o final da vida, exatamente, claro que quando a gente morre, né? Então acaba a vida, mas existem pequenas mortes ao longo da vida, né? Toda vez que a identidade muda, existe a mortificatio, ou seja, existe um processo de vida, morte e vida, né? Cada modificação, por exemplo, quando eu já não posso mais trabalhar num lugar e vou, ou perco o emprego, ou procuro um novo trabalho, rompo com aquela relação de trabalho, existe uma morte e uma vida, morte e vida, né? Ou uma relação que eu transformo, ou, por exemplo, um jovem adulto que sai da casa dos pais para ir morar na sua casa, isso são processos de vida, morte e vida. Né? Então, a mortificatio, ela representa isso, essa capacidade de reciclar, né? de entrar em novas fases, que a gente pode dizer que está muito ligada, dentro do modelo teórico, à
transtase, a separação, separatio, né? Então, é interessante, dentro do processo da alquimia, ver que existe a separação, né? Porque a gente que trabalha com o princípio de integração considera que tudo tem que ser integrado. E dentro, se a gente pensar bem dentro de um processo psicológico, saber separar é um dom, né? Porque separar o que sou eu, o que é o outro. É óbvio que é maravilhoso a gente se fundir, mas também é maravilhoso quando a gente percebe o que é uma necessidade minha, o que é uma necessidade do outro, o que é uma imposição coletiva e qual é a minha necessidade própria, né? Porque, e mesmo a estrutura, a nossa estrutura de cognição, ela precisa separar para compreender, né? Então, vocês imaginem se vocês têm um grande amor e ficarem todo o tempo grudado nesse grande amor, vai chegar um tempo que não tem mais amor, né? Porque eu preciso olhar aquele ser um pouco mais distante para ver a totalidade dele e ver que é ótimo se fundir, mas que somos dois seres que às vezes se encontram, mas que cada um tem a sua existência, né? Então, para o processo de integração, a separação é essencial, né? Quando a gente aprende a dar limite, a gente está aprendendo a separação. Quando a gente já está afirmando a nossa identidade e fazendo as coisas que a gente gosta e não submetendo aos desejos do outro, a gente está fazendo a separação. Então, é essencial para um processo de integração. E depois a conuntio, né, que é um processo realmente daquele casamento alquímico que a gente chama, né, onde todas as nossas potencialidades se integram. E é interessante que a conuntio, ela tem digamos, um patamar ou uma condição que pode ser uma conuntium grupal, né? Ou seja, um estado de harmonia, de criar uma identidade de grupo, uma identidade de casal também, mas a conuntium principal que a gente precisa dentro do processo de integração é nos integrarmos com nós mesmos. Né? Então, todos os aspectos do nosso ser, a gente poder primeiro separar o que somos e o que não somos, e depois, sabendo o que somos, integrar, né? E a conuntium é esse processo. E a conuntium, em geral, é o processo que leva, né, a rubedo e a finalização, né, do processo alquímico para depois, novamente, iniciar. Né? Então, o termo alquímico principal não é transformação, tá? A alquimia não trabalha com transformação, ela trabalha com transmutação. Então, aqui tem uma figura, né, de uma espiral, e quando eu falo do Ouroboros, né, que é um eterno retorno, é justamente essa transmutação que tem a ver com a transtase na biodança, né? Então, eu posso iniciar aqui, né, a prima matéria, né? E daí vai ter um momento onde eu vou voltar, só que eu volto aqui, vocês veem, né? Que eu estou nesse estágio aqui, né, de uma questão minha, e daí eu volto para o mesmo lugar, só que já num patamar mais elevado. Aqui eu volto de novo para o mesmo lugar, só que num patamar mais elevado. Isso quer dizer que eu revisito várias vezes uma mesma questão, só que num nível de experiência cada vez mais aprofundado. Né? Enquanto a gente está vivo, a gente está fazendo esse processo. E é isso, pessoal. Temos alguns minutinhos, então, para ouvir vocês, para a gente conversar um pouco a respeito. Deixa eu mudar aqui a vista para ver vocês. Então, pessoal, queria ver se vocês têm alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário. Daí vocês podem levantar a mãozinha do aplicativo e se expressar. Deixa eu ver se alguém deixou alguma coisa aqui no chat de pergunta também. Quer colocar alguma coisa, Lourdes? Ah, tá, ela só
esqueceu o áudio aberto. Alguém quer colocar alguma coisa, pessoal? Eu queria, foi eu que pedi logo. Então, por favor. Foi só quando você estava falando que é metafórico, o modo do alquimista fazer as anotações, e que tinha a mudança assim, da matéria bruta até a matéria que seria mais nobre. Eu só lembrei da questão de classe, né? De ensinar, né? A classe reter os conhecimentos para que as classes menos abastadas não chegassem à nobreza ou alguma coisa assim. Né? Está entendendo? Como eu entendi que você tinha falado, porque além da Inquisição, que seria realmente trabalhar, fazer praticamente na época bruxaria, né, de transformar uma matéria em outra, tinha também essa situação que eu senti assim, quando você falou, pela questão deles usarem metáforas, do conhecimento não chegar para as classes minoritárias, ou chegar de algum modo. Eu acho que esse conhecimento, o conhecimento alquímico... Questão, né? A questão de classe. Eu não vejo exatamente assim, Maria de Lourdes, eu vejo assim, eu vou fechar o teu áudio só para não ficar interferindo o barulho, tá? Assim, eu não vejo exatamente assim, eu vejo que todo esse conhecimento, né, o conhecimento que abrange a alquimia, que abrange o hermetismo, porque a gente vai ver Hermes Trismegisto tem a ver com hermetismo, né? Então, são conhecimentos, e daí depois tem, assim, por exemplo, a própria Rosa Cruz, eu não conheço nada de Rosa Cruz, nunca estudei, tá? Mas eu sei que a Rosa Cruz tem lá a base, né, também no Egito, também em Tóquio, né, nesse mito. Então, são conhecimentos que eles têm que ter um processo iniciático para a pessoa adquirir esses conhecimentos, não são conhecimentos vulgares, né? Então, isso não tem a ver exatamente com a classe social da pessoa, mas tem a ver com essa disponibilidade para passar por um processo, que é um processo iniciático, né? Então, a gente vai ver pessoas de classe social mais simples, né, que pessoas que menos abastadas, etc., né, que vão entrar nesse conhecimento, e vai ver pessoas também dentro de classes sociais que são mais abastadas, né? Então, é interessante ver que esse conhecimento passa também por muitas pessoas que têm a ver com a ciência, por exemplo, Newton, né? Tem vários, que é um cara super importante na física, né? E ele era alquimista, ele vai ter textos alquímicos, né? Então, é interessante ver que não tem exatamente a ver com classe social, mas com uma disponibilidade de entrar em um processo profundamente, né? Então, seria realmente a preocupação com a questão do oculto, daquilo que a gente não percebe, que algumas pessoas têm mais sensibilidade ou não. Seria isso? Não. A própria pessoa. Não tem a ver com isso, Maria de Lourdes, tem a ver com a disponibilidade de fazer um processo ou não. Por exemplo, então, a gente levar isso... Eles mantinham como uma coisa fechada, realmente era uma coisa... Era fechada porque não é um conhecimento vulgar, né? Então, por exemplo, vou fazer uma relação com a própria biodança, né? Tem gente que diz assim, eu faço biodança, eu amo biodança. Quando é que faz biodança? Às vezes. Essa pessoa não é iniciada, né? Biodança é um grande mistério, né? É um grande processo. Então, para realmente saber o que é biodança, conhecer o mistério, né? Tem que vivê-lo, né? Então, o iniciado é aquela pessoa que vai atrás do conhecimento, se entrega a ele, né? Então, não existe nada nessa vida que a gente saiba profundamente se a gente não se entrega, né? O conhecimento, ele se constrói de entrega. Então, dentro da própria biodança, a gente vai ver isso, né? Se você gosta de fazer biodança, às vezes, você passarinhou pela biodança, mas não sabe o que é, né? Tem que viver o processo, a gente sabe quando vive o processo, né? E também, mesma coisa, uma psicoterapia, né? São processos eternos, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente é o mago,
né? Mais alguém quer colocar alguma coisa, perguntar algo? Marcinha? É só para acrescentar, né? Existe aqui no Brasil, e talvez tenha fora, vários trabalhos usando esses itens para o processo de passagem, né, de criança, de adultos em estado que vão escolhendo através de imagens, levando para que esse processo seja mais doce. Existe muita gente fazendo isso. E o que a gente sabe é que é bom, né, de quem executa. E ele usa exatamente este processo de alquimia. No fundo, eu acho que a biodança tem tudo, porque a parte afetiva está na gente, né? De transformar esse processo de passagem através de escolhas de imagens e de música e de som e de palavras da pessoa. Eu vejo assim, pessoal, que a biodança é altamente alquímico, é poderosamente alquímico. A gente pode fazer toda a leitura da biodança através da alquimia. Claro que para isso tem que se entregar ao processo e fazer essa leitura, né? Mas ela é possível e é interminável, né? Eu vou chamar o Paulo, que pediu a palavra. Olá a todos. Mirtes, achei muito curioso duas coisas que eu queria falar. Na fase da prima matéria, achei muito interessante porque eu assemelhei-me um pouco à mulher nua que estava a passar daquela cor escura até à outra, com a experiência que eu tenho tido há 6 anos na biodança. Agora tive assim um chamado muito bom, muito bom. E depois estou muito fascinado porque dia 19 vou começar a facilitar. Uau! Então, agora queria ver se me aparecem, não mulheres nuas, claro, mas nos meus alunos, a poder ver esta evolução. Certamente. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi aquela operação mortificatio, a mortificatio. Mortificatio. Tive também mortificatio. Também tive uma ligação muito grande porque eu deixei este ano a minha função de trabalhador do governo e cortei radical. Epá, então chamou-me agora a atenção, Mirtes, de uma morte. Uma das pequeninas, não sei se é pequena ou grande, não interessa, mas sim. Agora tive esta necessidade de partilhar convosco. Que lindo, estou Paulo, mesmo a que adorar, lindo. estou mesmo a adorar. Que bom, Obrigado, que bom. Obrigado a todos. Nessa experiência, Paulo, que tu conta, tem 2 operações, né? Que é a mortificatio e a separatio. Vê que para a gente se integrar, né? Integrar a si mesmo, ter mais coerência, é necessário separar, morrer e separar, né? Para depois poder integrar. Então, é isso, esse é o processo. Eu acho que a Mariane pediu a palavra, Mariane. Oi, Mirtes. Oi. Eu queria, se tu pudesse falar um pouquinho só, que eu acho que já está no final, mas a questão da criatividade e da arte como, assim, eu acho potencializadora desse processo alquímico da vida, no aprofundamento das coisas, né, dos nossos processos. Eu acho que a arte ela tem muito a ver, né? Eu acredito que seja uma grande força, assim, nesses processos. A arte é pura alquimia, né? A arte é pura alquimia, né? Eu acho que várias atividades que a gente faz que tem a ver com artístico, com expressivo, né? Quando tem a ver realmente com o contato profundo com quem nós somos, com uma expressão do ser, é pura alquimia. Tanto que eu acho que uma das formas de trabalhar a alquimia é através da arte, né? Então, porque a arte a gente também produz imagens através da arte, né? Então, como eu disse, não resumindo a imagem como a imagem visual, né?
Então, pode ser visual, pode ser assim, por exemplo, eu adoro cozinhar, né? Cozinhar é alquimia pura. Vocês querem um exemplo do que é alquimia? É a cozinha. Né? Pega vários elementos, faz transformações nos 4 elementos lá, pega vários ingredientes e faz o ouro, né? Se transforma em ouro aquilo, né? Faz o melhor. Então, bom, mesma coisa a pintura, né? Por exemplo, você vai pintar, pegar aquelas vários elementos, várias cores e transformar em algo maravilhoso. Né? Então, isso é um processo alquímico. Agora, claro, então, é interessante perceber que a alquimia não é só o que a gente faz, mas é o que a gente vive. Então, por exemplo, para uma pessoa se tornar um grande cozinheiro, um grande artista, um grande músico, ele tem que deixar o processo acontecer consigo. Então, por isso que eu digo que daí tem que ser iniciado. Né? Não adianta eu pintar de vez em quando, eu cozinhar de vez em quando, eu tenho que me enfiar dentro do processo, daí eu viro alquimista. Né? O alquimista, ele passa pela alquimia, ele é transformado pela própria alquimia que ele se propõe. Não existe ser alquimista sem ser alquimizado.